Queridas irmãs, queridos irmãos, nosso Senhor e Mestre, Cristo Jesus, nos reúne em torno do seu Evangelho, neste estudo abençoado. A todas, a todos, a minha gratidão. Nosso tema de agora, João, testemunha de Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 a 36. Sandra Matos, de Americana, Andréa Fiore, de Paraguaçu Paulista, Mima, de Franca, Natane Claro, nossa sobrinha neta, Maria Helena, também de Franca. A todas, o meu carinho, a minha gratidão. Convido-os à leitura e ao estudo. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, porém, a mim diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou
fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mana Rosa, de Bauru, Laura Parmegiani, de São João da Boa Vista, a ambas também o meu carinhoso abraço. Nosso tema, João, testemunha de Jesus. Me permitam esta frase que não me canso de repetir. Tudo em o Evangelho é e será sempre atual e necessário para as nossas vidas. João, testemunha de Jesus. E formulo esta pergunta. O Isaías, o amigo que aqui está, tem testemunhado de Jesus? Quem me vê, vê de alguma forma a figura do Mestre? Quem me ouve, ouve de alguma forma a mensagem do Mestre? A minha vida, em alguma coisa, recorda a vida do Mestre? A minha exemplificação, de alguma forma, recorda a exemplificação do Mestre? Por estas perguntas, percebemos a oportunidade, a atualidade e a necessidade do estudo. João Batista, através do seu ministério, através das suas ações, do seu comportamento, amealhara muito respeito, muita confiança, muito acatamento, muita credibilidade. E conquistando todos estes valores, todos estes méritos, que fez João? João tornou-se vaidoso, arrogante, orgulhoso, prepotente, egoísta, usou da sua fama e de sua autoridade para ganhar dinheiro, para iludir a multidão, para se promover. Foi isto que João Batista fez. Chamou a si a atenção do povo em geral. Vemos pelo texto de agora e por outros textos que vamos estudando que João compreendeu perfeitamente a sua missão. João compreendeu o seu papel. João compreendeu quais eram os seus deveres e os cumpriu
rigorosamente, foi fiel ao Cristo, foi fiel à sua missão, não se vitimizou, não posou de coitadinho, ai, o mundo está contra mim, ninguém me ama, ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. Tanto que está no capítulo 1, versículo 23, esta fala de João Batista: sou a voz do que clama no deserto. Sou a voz do que clama no deserto. João viveu praticamente solitário, passando necessidades físicas, como a fome, a sede, o excessivo calor, o excessivo frio nas regiões desérticas. E João tudo fez pela causa do Evangelho. Tudo fez pela causa do Cristo. João tinha perfeita consciência de quem era ele e de quem era Jesus. E João afirma a todo tempo: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Portanto, nós, no estudo de agora, estamos sendo chamados a dar o nosso testemunho. Onde? Onde estivermos. Com quem? Com quem estivermos. Daremos o nosso testemunho através de quais recursos? Os recursos de que dispomos. Não se espera, não se exige mais daquele que por enquanto não pode mais. Mas espera-se que aquele que possa alguma coisa não se furte, não se omita, não se recuse a fazer quanto lhe esteja ao alcance, sem invejar aqueles que estão à frente e sem também desenvolvermos um complexo de superioridade em relação àqueles que aparentemente, e só aparentemente, se nos afiguram como estando em um degrau abaixo. Precisamos respeitar os que se nos afiguram superiores a nós, inspirando-nos neles. E precisamos respeitar aqueles que se nos afiguram num degrau abaixo, estimulando-os, inspirando-os, orientando-os para que eles também possam continuar crescendo. Esta é a mensagem desta passagem. João demonstra aqui muitas qualidades. A primeira delas, humildade. João não era nada presunçoso, nada pretensioso. João mostra lucidez, consciência desperta
sobre quem ele era e qual era a sua missão. Outra característica que impressiona em João, a sua fidelidade à missão de preparar os caminhos para o advento do Cristo. Ele vem para preparar os corações, as mentes de quantos fossem ouvi-lo, para que quando Jesus chegasse, apresentando o Evangelho, houvesse nas mentes, nos corações e nas vidas um certo preparo, um terreno minimamente preparado para receber a semente do Evangelho que o Cristo traria oportunamente. É isto que João faz. Vemos aqui no versículo 25 que, vamos ler novamente para os que estão sem a Bíblia, houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Os discípulos de João, talvez sem a maturidade de João, que era um mestre, sem a experiência de João, sem a lucidez de João, talvez tenham ficado um tanto enciumados pelo fato de Jesus estar crescendo, conquistando espaço, atraindo almas para o discipulado e atraindo uma multidão maior do que aquela que até então procurava por João. É provável que os discípulos de João, não tão evangelizados ainda, tenham sentido uma ponta de inveja, de ciúmes, mas é aí que João vai orientá-los, vai adverti-los sobre o que estava acontecendo. E ele vai dizer, João no 27, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ou seja, João recebera da espiritualidade superior a sua missão e a executava com todo empenho. O Cristo viera com a sua missão, uma missão mais ampla, mais profunda. João reconhece que os espíritos não são iguais, que as missões, as atribuições, os encargos não são iguais para todos. E se cada um de nós tiver a percepção clara do que a espiritualidade espera de cada um executando a parte que lhe compete no concerto geral, haverá equilíbrio, haverá harmonia, porque a compreensão quanto ao papel de cada um vai eliminar ciúmes, inveja, rivalidade, competição, fofocas, intrigas, puxada de tapete, porque cada um ficará no seu posto, com a sua tarefa, procurando executá-la da melhor forma possível. Então, a partir do 27, João começa a instruir seus discípulos e a massa que o acompanhava, dizendo que era chegada a hora dele diminuir
e o Cristo crescer. Para o versículo 30, eu quero, nesta oportunidade, sugerir o livro Vinha de Luz, de Emmanuel, capítulo 76, na propaganda eficaz. Em instantes lerei parte deste capítulo. E para o versículo 34, eu estou sugerindo o livro Palavras de Vida Eterna, também de Emmanuel, capítulo 2, Cresçamos para o Bem. Dito isto, convido-os, mas pauso aqui para dizer do meu carinho a Ida Vitorete, Ana Cecília, formulando também a vocês duas, votos de um dia muito abençoado. Vamos ao capítulo 76 de Emmanuel, que se inspira neste versículo de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Diz Emmanuel, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas, revelar o Senhor na própria experiência diária. É a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. O que Emmanuel nos está dizendo, inspirado em João, versículo 30? Que se desejamos que o Cristo cresça perante a humanidade, nós precisamos mostrá-lo à humanidade, mas mostrá-lo através de discursos brilhantes? Não. Através de fraseologia rebuscada? Não. Qual será a melhor propaganda do Mestre? Como fazer, na expressão moderna, o merchan, o marketing do Evangelho? Como demonstrar aos familiares, amigos, colegas de trabalho, como demonstrar na via pública aos transeuntes, no comércio, na indústria, onde quer que estejamos, a excelência do Evangelho, se não for através da excelência do nosso testemunho? Não se exige de nós santidade, não se exige de nós pureza total, perfeição plena, total, mas espera-se do discípulo esforço, empenho, estudo, dedicação, entrega, cada um
no seu nível, sim, cada um no seu tempo, sim, cada um dentro de suas possibilidades, sim, mas que cada um dentro das suas possibilidades, dentro dos seus recursos, não se omita, não se acomode, não negligencie, faça alguma coisa, por menor que seja. Precisamos começar. E hoje é o melhor dia para fazê-lo. Agora é o melhor momento para iniciarmos o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento em relação ao Evangelho. A minha humildade precisa crescer para que eu mostre a todos a excelência da humildade. A minha bondade precisa expandir-se para que todos percebam, num pleonasmo intencional, como a bondade é boa, como é bom ser bom, como é bom fazer o bem. Será através da minha serenidade que vou estimular as pessoas à serenidade. É preciso que a minha fé cresça para que eu desperte nas criaturas que me observam o desejo de experimentarem também elas os mesmos benefícios de uma fé ardente. Será através da minha caridade que todos perceberão como a caridade faz bem, como a caridade é necessária. Esta é a propaganda que devemos fazer. É por isso que o espírita não se preocupa muito com programa de rádio, com programa de televisão, com excesso de busca de seguidores, porque não é a mim que as pessoas necessitam seguir. As pessoas necessitam seguir o Mestre. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem a importância que alguns atribuem, este ou aquele religioso ter 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores. E aí está o perigo da idolatria, o perigo do desvio de finalidade, de rota. É a Jesus que precisamos seguir. Onde, pois, estivermos, com quem estivermos, com os recursos que tivermos, vamos nos empenhar para dar testemunho da excelência do Evangelho. E no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 2, Emmanuel, com o título, nos propõe: cresçamos para o bem. E ele se inspira também no texto do evangelista João para dizer: estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou
no próprio íntimo, para a recepção dos dons de Deus. Crescer para o bem. Mas como crescer? Inspirando-me no texto de Emmanuel, sem o estudo, se não buscarmos em outras almas a contribuição delas em relação ao conhecimento, à sabedoria, como haveremos de amealhar conhecimentos, sabedoria? Precisamos estudar. A abelha, para dar um exemplo, não produz a planta, ela não cria a flor. A abelha não produz o néctar, que é função, missão da planta e da flor. A abelha busca o néctar na planta, na flor, e trabalha com este néctar. Como as abelhas, precisamos buscar nos livros, nas palestras, nos cursos, no diálogo com os companheiros, nesta troca tão especial e carinhosa, os elementos que possam nos enriquecer. Portanto, aprendiz algum é autossuficiente e deve se isolar. Observa, diz Emmanuel, trabalha. Tudo isto pede começo, pede iniciativa, entrega, esforço e renova-te para o bem. Não faz sentido continuarmos como somos. Está bem que Deus nos aceita como somos. Está bem que, por enquanto, somos o que somos como somos, sim. Mas a lei é do progresso, é de progresso. Não reencarnamos para simplesmente repetir as reencarnações pretéritas. Hoje é um dia novo, agora é um tempo novo, este instante é novo. E o que estamos buscando de novo para enriquecer as nossas almas e enriquecer as nossas vidas? E Emmanuel diz, amplia a visão, amplia a capacidade de recepção do coração. E vou ilustrar. Se a minha mente, a minha alma, meu coração for deste tamanho, tudo que conseguirei guardar, reter, é o que cabe nesta tampa. Mas se eu ampliar a minha capacidade, eu posso mais. E podendo mais, eu amplio, aprofundo, estendo, compartilho. E constatarei este milagre da multiplicação. Quanto mais dou, mais tenho. E quanto mais tenho, mais dou, mais doando, mais tenho. Criando agora um círculo virtuoso. Quem pouco dá, pouco tem. E pouco tendo, pouco dá. Neste círculo vicioso, estreito, acanhado, pessimista, derrotista, acomodatício. João nos convida hoje, os dois Joãos, João Batista, precursor do grande rei, e João Evangelista. Os dois Joana Carneiro,
de Guaxupé. A você também, Joana, o meu carinho, a minha gratidão. E vendo você na tela, evoco instantaneamente o nosso sempre lembrado Ismael. Queridos, os dois Joãos, no plural, permitindo-me, nos convidam ao crescimento para que melhor possamos testemunhar o Mestre. Mas na busca do crescimento, jamais a pretensão louca de substituir o Mestre, de equiparar-nos ao Mestre, de suplantar o Mestre, porque Ele, como diz o estudo de hoje, sempre estará infinitamente à frente de todos nós. Dia 24 de dezembro, se Jesus permitir, aqui estaremos trazendo uma belíssima passagem, se não me falha a memória, a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, que estava com muita sede, e ao dessedentar-se na água viva do Evangelho, ela deixa de ter aquela sede insaciável. Paz, muita paz para todos nós.